Você sabia que o medo de falar em público supera o medo da morte? Sim, as últimas pesquisas mostram que as pessoas têm mais medo de falar em público do que medo da morte. Mas primeiro vamos entender essa estatística, primeiro vamos entender essa colocação. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma aula da nossa sequência de aulas para que você consiga se desenvolver, potencializar suas habilidades, desenvolver competências para que você vá além. Esse é o intuito meu e de todos nós aqui do Instituto Além do Conhecimento, que você consiga potencializar as suas habilidades e competências indo além. Meu nome é Cristiano Brandão, eu sou diretor executivo e sócio aqui do Instituto. E nós estamos fazendo uma sequência de aulas, uma sequência de conteúdos para que você consiga melhorar seus resultados. E hoje nós vamos falar sobre esse assunto, medo de falar em público, técnicas de apresentação, como você consegue potencializar essa habilidade. Cris, para você é muito fácil, você é professor, você é palestrante, você é treinador, você é escritor, para você é fácil falar sobre isso. Não, deixa eu falar uma coisa para vocês, nem sempre eu tive essa facilidade, sim, e hoje eu posso dizer para vocês, para mim é mais fácil eu ministrar uma aula, fazer uma palestra, compartilhar um conteúdo na internet, gravar um vídeo, sim, mas por muito tempo isso não era a minha realidade. Por muito tempo eu fui uma criança tímida, uma adolescente tímido. Quando eu comecei a gravar os meus vídeos, eu não tinha... e não estou dizendo que o meu é melhor do que o de ninguém, tá? Mas eu não tinha a desenvoltura que eu tenho hoje. Eu não tinha a habilidade que eu tinha de comunicação. E eu precisei desenvolver essa habilidade. Eu precisei potencializar essa competência. É o que nós vamos fazer aqui. Por quê? Porque existem técnicas, existem caminhos. E esse é o nosso intuito com as aulas. É trazer para vocês esses caminhos, essas técnicas, o que você pode fazer para potencializar a comunicação, para potencializar as suas apresentações, no que você precisa focar agora para que isso se destaque, seja numa reunião individual, seja numa apresentação coletiva, numa reunião com várias pessoas. Existem formas de você fazer cada uma delas, e isso é o primeiro ponto que a gente precisa entender. Quando a gente fala sobre apresentação, reunião, aula e palestra, são coisas completamente diferentes. E aqui vai um ponto muito importante que eu já quero compartilhar com vocês. Entendam, aula é diferente de palestra. Quando você vai ministrar uma aula, quando você vai para uma sala de aula, quando você vai compartilhar uma aula na internet, todos os detalhes que você vai compartilhar é importante. Quanto mais detalhes você consiga levar para que a pessoa entenda, aprenda sobre aquele assunto, é importante. É diferente de uma palestra. Uma palestra é mais dinâmico. Uma palestra, às vezes, é mais rápido. Você precisa trazer reflexão. Você precisa fazer com que a pessoa se conecte com aquilo que você está falando e a realidade dela. Essa conexão vai fazer com que ela preste atenção na sua palestra. Por quê? Porque na palestra, todo o tempo, o subconsciente vai estar querendo te tirar dali, tirar sua atenção dali. Cris, ficou confuso para mim. Tá, deixa eu explicar para vocês. Na aula, quando nós estamos passando um conteúdo, ensinando o conteúdo, isso eu aprendi tem muito tempo e fez total diferença quando eu vou ministrar uma aula ou quando eu vou ministrar uma palestra, tá? Presta bastante atenção nisso. Quando você vai ministrar uma aula e que você vai ensinar um conteúdo, eu vou ensinar para vocês hoje como você fazer um impulsionamento nas redes sociais. Então, eu vou começar a ensinar o passo a passo. Bom, primeiro você vai entrar no Facebook, depois você precisa ter uma página no Facebook. Como é que você cria uma página no Facebook? Você entra no seu Facebook, vai ali em configurações, criar página. E essa página você vai colocar uma foto sua, vai colocar uma descrição sua, de preferência já faça uma postagem, para que essa página já tenha um movimento. Com a página pronta, você colocou lá os seus nomes, a sua bio, tudo direitinho. Com a página pronta, na página, você vai criar, olha como eu vou fazendo o passo a passo e eu vou te ensinando até você chegar no impulsionamento. Agora você vai criar o seu Facebook Business.
Com o seu Facebook Business, você vai entrar nessa página, entende? É o passo a passo. Na palestra, eu não tenho muito tempo para isso. Dependendo da palestra e do tempo que você tenha, por exemplo, o meu TED foi um TED, eu tive a oportunidade já de palestrar no TED, que é o maior evento de palestras do mundo. Minha palestra está na plataforma do TEDx. Se você pesquisar o tema, meu tema foi, eu vou falar sobre isso daqui a pouco, meu tema foi bem assim marcante, né, que é estão matando a produtividade. Eu tive a oportunidade de palestrar e ter minha palestra aprovada na plataforma do TED. Se você quiser pesquisar depois, comenta depois comigo o que é que você achou. E na minha palestra do TED eu só tinha 10 minutos. Gente, 10 minutos passa muito rápido. Se você parar num ponto, por exemplo, agora nós já temos 5 minutos. E eu não tinha concluído a explicação sobre impulsionamento. Quando você vai pegar sobre um tema, nossa, é muito rápido, passa muito rápido. Então a gente precisa entender sobre isso e eu vou falar sobre tempo daqui a pouquinho. Mas na palestra, como eu não tenho muito tempo, eu não posso fazer explicações muito minuciosas. Eu preciso trazer reflexões. Eu preciso trazer conexões com que aquela pessoa lembre a realidade dela com o que eu estou falando. Isso vai fazer com que ela preste atenção. Na aula, quando você está ensinando, a atenção está aqui, ó, no córtex pré-frontal, quando a pessoa está ali tomando uma decisão, aprendendo, raciocinando. Na palestra, muitas vezes, ela está acomodada. E quem está mandando todas as ações naquele momento é o sistema límbico, responsável pelas nossas emoções e também responsável por 95% dos nossos pensamentos. Algumas literaturas já trazem que você chega a repetir 97% das coisas que você fez no dia anterior por conta do nosso sistema límbico, que vai fazendo um loop de lembranças, situações, crenças, enfim, não vamos entrar nesse assunto agora, esse é um assunto para uma próxima aula, mas no momento da palestra, o sistema límbico está lhe mandando, será que eu desliguei a cafeteira? Eu tenho que sair daqui, eu tenho que comprar arroz. Eita, amanhã tem que pagar a conta de luz. E a internet? Não chegou o e-mail para mim. Então, todas essas informações estão sendo enviadas para você e a pessoa não está mais prestando atenção naquilo que está sendo falado. O que eu preciso fazer na hora de uma palestra? Trazer uma reflexão, fazer com que ela volte a pensar no assunto e no tema que eu estou trazendo. E se eu consigo fazer isso, fazendo uma conexão com o dia a dia dela, com o que ela vivencia, bingo, eu consigo trazer a atenção dela de novo para a minha palestra, para a minha apresentação. Esse é o grande diferencial, é isso que a gente precisa entender. Por que as reuniões, nos trabalhos, a pessoa chega na reunião, prepara uma reunião incrível e os participantes da reunião não conseguem lembrar de tudo que foi falado? Justamente por conta disso. Porque está tudo muito claro para quem está apresentando, mas para quem está sentado, ele está pensando em outras coisas. Será que o time de venda está vendendo? Será que está conseguindo ser mais assertivo? Qual está sendo o percentual de assertividade e de efetividade do marketing? Ele está pensando em outras coisas. E ele vai se preocupar com 2 pontos do que você trouxer ali na reunião, que faz sentido para ele. Por isso, a todo tempo, eu tenho que estar trazendo reflexões. A todo tempo, numa palestra, numa reunião, eu tenho que estar buscando a atenção deles. Isso é muito importante. E é aqui que a gente entra no nosso primeiro ponto. O nosso primeiro ponto é a preparação. Sim, não tem como você encarar uma apresentação, encarar uma aula, encarar uma palestra, encarar uma reunião, seja o que você tiver que encarar, agora que você vai utilizar a sua voz, as suas expressões, a sua apresentação, se você não se preparar. Cris, claro, isso é muito claro. Não, não é claro. Sabe por quê? Sabe qual é o maior erro das pessoas? Primeiro, você não dedica tempo a isso. Tempo de preparação. Você vai lá e prepara o seu PowerPoint.
A tela está um pouquinho... Estou vendo aqui, o pessoal está comentando comigo, olha, se você quiser participar ao vivo com a gente dessas aulas, você precisa estar dentro da nossa comunidade, tá? Eu estou olhando para cá, porque aqui eu tenho aqui, ó, o chat com todo mundo que está falando comigo. E quando eu chego muito para frente, né, não é porque eu estou alto não, né? É porque a tela está um pouquinho para baixo. Vamos organizar isso aqui? Ó, no ao vivo, hein? Lógico que depois... Não, já vou fazer o seguinte, pessoal da produção, não corta isso. Que eu quero que justamente depois, quem for assistir o gravado, veja que no ao vivo eu posso conversar com quem está aqui na sala comigo. Certo, produção? Não corta isso depois. Vamos lá. Eu preparei essa apresentação para vocês. Eu preparei essa aula para vocês. Então, eu fui lá e preparei essa imagem, preparei esse PowerPoint. Não quer dizer que porque que eu preparei, eu tô dedicando tempo a isso. Sabe por quê? Porque eu preciso entender cada tópico desse PowerPoint. Eu preciso apresentar cada tópico desse PowerPoint. Eu tenho aqui, por exemplo, 3 tópicos, certo? Eu tenho dedique tempo, eu tenho organização clara e eu tenho adapte ao tempo. Eu tenho esses 3 tópicos dentro desse slide. Pergunta 1. Quanto tempo, que aqui já está até falando sobre, ó, a canetinha está aqui. Aqui eu já estou falando do primeiro tópico. Opa! Não era para você vir agora, moço. Eu já estou falando desse primeiro tópico aqui. Certo? Adapte ao tempo. Quanto tempo eu tenho para falar sobre cada tópico desse? Então, se eu vou falar para você que eu preciso dedicar tempo, vamos entender tudo para que não fique redundante, tá? A base é dedicar tempo. Eu preciso treinar. Quanto você treinou essa apresentação? Quanto você treinou falar sobre esse tema? Quanto você já fez de forma muito parecida de como você vai fazer no dia da reunião, no dia da tua apresentação ou no dia da tua aula? Você vai dar aula em pé ou você vai dar aula sentado? Você vai ter um palco onde você vai conseguir se deslocar ou você precisa ficar parado num púlpito? Tudo isso você precisa treinar. Deixa eu falar uma coisa para vocês. A primeira vez que eu tive que dar aula num púlpito, gente, eu estranhei muito. Porque eu gosto, quando eu estou no palco, principalmente com muitas pessoas, eu gosto de me locomover, eu gosto de olhar no olho da pessoa, eu gosto de ir me comunicando com cada pessoa que está ali na plateia. E quando eu tive que ficar preso num púlpito, eu tinha um púlpito com aquele microfone que fica no púlpito, eu não conseguia, eu só conseguia olhar para, sei lá, para as 5, 7 pessoas que estavam ali na minha frente. Aquilo foi angustiante para mim, porque eu queria me deslocar. E eu não tinha treinado isso antes. Da mesma forma, quando eu usei um microfone headset a primeira vez, eu estava acostumado sempre a usar o microfone de mão, certo? E aqui eu tenho uma mobilidade, aqui eu tenho uma forma de me expressar, de utilizar as mãos. E quando eu fui para uma palestra e colocaram o microfone headset e que eu tinha as 2 mãos livres, eu fiquei meio sem saber como utilizar as mãos. Então, quando eu digo aqui que você precisa reservar tempo, que você precisa reservar momentos para você estudar a sua apresentação, a sua palestra e a sua aula, é sobre isso. Você precisa fazer essa aula, você precisa falar essa aula, você precisa falar sobre essa apresentação. Para que você entenda o tempo que você tem em cada tópico, como você vai falar de forma mais baixa, você vai falar de forma mais incisiva, você vai chamar a atenção de outra forma, você vai trazer exemplos. Qual o momento certo de você trazer exemplos? Será que aqui eu já trago um exemplo, como eu trouxe? Será que eu deixo o exemplo mais para frente? Será que eu conto a minha história? Será que eu trago outra história? Por exemplo, eu posso falar aqui para vocês, que eu posso contar uma história aqui para vocês. Eu falei da minha história, né? De quando eu dei aula no púlpito e quando eu dei aula, primeira vez com o microfone headset, e que eu estava acostumado com o microfone de mão. Mas eu poderia virar aqui para vocês e falar, olha, como é que a gente consegue, e é um outro tópico, eu não vou me aprofundar muito, mas como é que a gente consegue diminuir o nervosismo na hora de começar uma aula, uma apresentação, uma palestra? Entenda que você vai diminuir, porque você não vai vencer ele, você não vai eliminar ele, nunca.
sempre vai ter um friozinho na barriga, sempre vai ter um nervosismo. Por quê? Porque você se preparou, e isso é importante, mas você está ali prestes a iniciar uma tarefa que as outras pessoas estão esperando e que você se preparou para levar o melhor para elas. E claro, aquilo ali vai trazer um pouco de ansiedade, vai trazer um pouco de nervosismo, isso é normal. A gente só precisa entender que isso não vai congelar a gente, isso não pode fazer com que você não consiga desempenhar o seu potencial máximo. Esse aqui é um ponto muito importante. E como você faz isso? Se preparando. Quanto mais você se preparar, mais seguro, claro, você vai estar para chegar na hora da sua apresentação e falar sobre aquele tema. Agora, se você só fez o PowerPoint ou só fez essa apresentação uma vez, não tem como você se preparar e não tem como você estar seguro dessa apresentação. Quantas vezes eu já falei sobre esse tema para poder chegar aqui e gravar esse assunto para vocês? Várias vezes. Isso é que é preparação, reservar tempo para você fazer isso. Cris, mas como assim? Eu vou ficar falando sozinho? Não, você vai se preparar. Hoje você está falando sozinho. Eu lembro que a primeira vez eu ia falar sobre isso, e quando eu falei dos outros 2 exemplos que eu trouxe, a primeira vez que eu fui convocado, eu trabalhava numa empresa, e eu era treinador dessa empresa, e eu fui convocado para ministrar um treinamento. Gente, tinham 8 pessoas nesse treinamento, não era um treinamento gigante, era um treinamento com 8 pessoas, tinha 8 professores nesse treinamento, e era um treinamento de 2 dias, sábado e domingo. Eu passei a quarta e a quinta, eu fechei a minha agenda na quarta-feira, eu fechei a minha agenda na quinta-feira, eu não estou dizendo que você tem que fazer isso, eu estou falando para vocês o que eu fiz, tá? E eu fiz o treinamento na íntegra, sozinho em casa. O treinamento começava às 8 horas da manhã, 8 horas da manhã, eu estava em casa, peguei um flip chart, botei na sala e fiz como se eu tivesse, como eu iria fazer no sábado, como se eu estivesse lá já no meio do treinamento. E eu recepcionei, seja muito bem-vindo, poxa, que legal ter você aqui, pô, que legal que você está fazendo, uau! Eu já tinha o nome das pessoas, eu já conhecia as pessoas, e eu comecei a treinar isso, eu comecei a treinar como eu iria me comportar em cada momento. Resumindo, deixa eu falar para vocês, eu não vi o treinamento passar. O treinamento passou de uma forma que foi tão automático para mim, e automático no sentido de eu tinha total controle de tudo que estava acontecendo, que aquilo foi apaixonante, porque eu terminei o treinamento no domingo de noite, e eu estava com tanta energia ainda, e eu tinha tanto ainda para entregar, porque eu estava tão seguro, eu sabia todos os momentos que tinham passado, que tinham acontecido, que aquilo me deu um ânimo, uma força surreal, e tinha sido o meu primeiro treinamento. Claro, eu achava que eu poderia ter sido melhor, eu achava que eu poderia ter entregado mais, mas aí é a minha autocrítica, porque o feedback de todo mundo foi muito positivo, o feedback do outro treinador que estava lá comigo dividindo o treinamento, assistindo, foi incrível o feedback que ele me deu. Então assim, o que eu digo para vocês, o que é que eu quero trazer para vocês? O primeiro ponto, vocês precisam dedicar tempo, reservar momentos para estudar e estruturar a sua apresentação, garantindo fluidez nela. Porque se você não tem fluidez, é aquela coisa que toda hora você tem que parar para ver qual é o próximo tópico. Você tem que parar para pensar no que você vai falar. Eu não estou pensando no que eu vou falar para vocês. Eu só preciso olhar qual é o próximo tópico para poder falar. O que é isso? Isso é o nosso segundo ponto, que é organização clara. Se eu começo a explicar para vocês, por exemplo, sobre como fazer um impulsionamento, olha o passo a passo, muito claro, sem slide. Por quê? Porque eu sei fazer. Eu estudei, eu fiz 2 cursos de tráfego pago, de tráfego nas redes sociais, de fazer impulsionamento. E hoje, quando o nosso time de marketing vai fazer, eu sei exatamente o que eles estão fazendo. Então, para eu explicar isso, para mim fica muito mais fácil, eu explico de forma clara. Olha, abre o Facebook, você tem que abrir uma página, da página você vai criar o seu Facebook Business, do Facebook Business, agora a gente precisa achar o seu público, como eu crio meus públicos. E é o passo a passo de forma clara. Se eu sei ensinar isso, fica muito mais fácil. Agora, se eu for fazer uma palestra sobre impulsionamento, eu não preciso desse passo a passo. Eu não preciso falar de forma detalhada
Tudo que você precisa fazer, eu preciso mostrar para você que o impulsionamento vai fazer com que você alcance muito mais pessoas e esse é o objetivo. Qual a importância do impulsionamento para quem não sabe utilizar o impulsionamento a seu favor? É você entender que quando você faz uma publicação e você tem um alcance de 100 pessoas no orgânico, quando você consegue fazer um impulsionamento de forma correta, você pode chegar a ter 3 mil, 4 mil, 5 mil, 10 mil visualizações e alcance a mais do que você tinha. Essa é a diferença. A aula, eu vou ensinar o passo a passo. A palestra, eu vou trazer reflexões para que a pessoa entenda aquilo que ela precisa e deve fazer, e do que eu estou falando. Então, essa é a diferença. Mas eu preciso dedicar tempo, eu preciso ter uma organização clara, eu preciso me adaptar ao tempo. Quanto tempo eu tenho? Gente, é muito feio. Você tem 10 minutos de palestra e a pessoa leva 20 minutos. Teve um evento que nós fomos em Maceió. Um evento grande, lindo. Não vou lembrar o nome agora. Na verdade, eu sempre esqueço o nome quando eu vou contar essa história. Impressionante. E nós fomos para esse evento. Eu não iria para o evento, tá? Eu tinha um treinamento para realizar numa empresa no final de semana. E quando o evento procurou a gente, para que a gente fosse palestrar, tanto eu quanto Sabrina, infelizmente eu falei que eu não poderia ir, porque eu estaria dando esse treinamento numa empresa. Era uma empresa muito grande, um treinamento que eu já fazia com eles há muito tempo, eu estava fazendo consultoria, desenvolvimento dos líderes e treinamento do time de vendas. E naquele final de semana nós iríamos ter um encontro, no mesmo final de semana desse evento que a gente tinha sido chamado para palestrar. Mas Sabrina fechou, e Sabrina foi, e iria, né? Porém, no entanto, todavia, na quinta-feira, véspera do final de semana, a empresa me ligou, me pedindo mil desculpas, que eles tinham tido um acidente lá dentro, graças a Deus não foi com ninguém, foi com uma máquina, e eles teriam que parar e não ia conseguir fazer a reunião e o treinamento, que a gente ia colocar para o outro final de semana, se teria algum problema para mim, claro que eu disse que não, mas eu tinha ficado com o final de semana livre. Lógico que eu não tinha como entrar mais na programação do evento lá em Maceió, mas eu falei com Sabrina, eu vou com você, vamos juntos, claro que eu vou estar lá. E aí nós fomos para Maceió. Chegando lá, eram 5 palcos simultâneos, o evento era gigante, 5 palcos simultâneos com várias palestras, e a palestra de Sabrina estava agendada para começar 2 horas da tarde. Quando deu 2 horas da tarde, gente, era assim, Sabrina era a 12ª palestrante, certo? E aí 2 horas da tarde ela começava. Já eram 2 horas da tarde e ainda estava na 6ª palestrante. Vocês têm noção? Do atraso que todos os palestrantes estavam dando. Um atrasou 10, o outro atrasou 5, o outro atrasou 20, o outro atrasou 15, o outro atrasou meia hora, o outro atrasou 5. Cada um atrasando a entrega da sua palestra em 5, 10, 15, 20 minutos. Deixa eu trazer já uma coisa aqui para vocês, tá? Eu não sei quem está me assistindo, eu não sei você que está me assistindo, você que está aqui me assistindo, que está aqui na nossa comunidade, eu sempre falo isso e vocês sabem. Se o seu intuito for ser palestrante, se o seu intuito for ser professor, entenda isso. Ou, se você é um líder, porque eu sei que tem líder aqui, né, Marcelo? Se você for um líder e você marca uma reunião, a sua reunião tem que ter hora para começar e hora para terminar. Isso é gestão do tempo. Isso é ter liderança. E a equipe percebe isso. Então, deixa eu falar uma coisa para vocês. Quanto tempo você tem? Você tem 10 minutos? Amigo, prepara a tua palestra em 10 minutos. Você tem 30 minutos? Prepara a tua palestra em 30 minutos. Para com isso de, não, peraí, é só mais um pouquinho. Não, peraí, deixa eu só me estender. Você não mostra profissionalismo. Profissionalismo a empresa me contratou por 50 minutos. Eu acabo a minha palestra com 40, 45, para ainda ter 5 minutos para poder abrir para perguntas. É muito feio a empresa te contratar por 50 minutos e você ficar 1h15 e depois você não conseguir abrir perguntas para ninguém, porque o mestre de cerimônia ainda faz, gente, a gente não vai poder abrir para perguntas porque a gente já estourou o tempo. De quem foi a culpa de estourar o tempo? Quem foi que não teve cuidado com quem está assistindo a sua palestra para poder ter tempo de abrir para as perguntas? Foi você, foi o palestrante, foi o líder, foi o professor. Então, muito cuidado com isso, e para isso você precisa treinar.
Quando você faz a sua apresentação, quando você faz a sua aula, quando você faz a sua reunião e treina ela várias vezes, você vai identificando o tempo que você tem. Quando eu fui, eu já vou concluir essa história lá do evento de Sabrina, mas já trazendo uma outra história aqui, quando eu fui palestrar no TED, e eu falei para vocês que eram 10 minutos, a primeira vez que, o primeiro treino, nós fazemos um treino, a gente participa de um treinamento supervisionado dos treinadores do TEDx, e a gente precisa fazer a nossa palestra na íntegra. E quando eu fiz a minha palestra na íntegra, claro que eu soltei o cronômetro, eu fiz em 9 minutos e 45. 9 minutos e 45 foi a primeira vez que eu me apresentei para eles, ao vivo, depois de todo o processo de seleção. Mas a primeira vez que eu me apresentei para ele deu 9 minutos e 45. Deixa eu trazer uma coisa aqui para vocês. Sabe quanto tempo deu a minha palestra final no dia da minha apresentação e que está aí no YouTube que vocês podem pesquisar? 9 minutos e 42. Claro que é os 3 segundos ali, no máximo de uma respiração, mas eu estou querendo trazer para vocês que eu não fugi daquilo ali. 9 minutos e 40. Eu tinha 10. E eles deixavam muito claro que se passar de 10 minutos, sua palestra não vai ser aprovada. Eu acabei em 9 minutos e 40. Eu me preparei para que minha palestra tivesse 9 minutos e 40. Concluindo a história do evento, já eram 5h30, 5h40 da tarde, né, 17h40, e Sabrina o pessoal estava microfonando Sabrina, era para ela entrar 2, ela estava entrando quase 18, e o pessoal estava microfonando Sabrina, quando, atrás do palco, né, e o pessoal da produção começou a conversar e fez assim, gente, as 2 outras palestrantes, depois de Sabrina, tiveram que ir embora por conta do voo. Como é que a gente vai fazer agora? Ou seja, olha o atraso que o evento teve, né? E aí Sabrina, para quem conhece ela sabe, eu já contei essa história em alguns eventos também, ela chegou, olhou para o pessoal da produção e fez, meu esposo está aí, ele não precisa de slide nem nada, só dá o microfone para ele. E o pessoal da produção olhou para mim e fez, eu estava filmando ela, né, para ela entrar no palco, estava de filmmaker nesse dia, e aí o pessoal olhou para mim e fez assim, você é palestrante? Eu fiz, eu só não pude vir porque eu iria estar num evento que cancelou, enfim. Aí ele falou, não, qual o tema? Eu falei, olha, eu tinha acabado de escrever um livro, eu falei assim, eu acabei de escrever um livro falando sobre alta performance. Qualquer assunto falando sobre alta performance, produtividade, gestão do tempo, empreendedorismo, marketing, vendas, consultoria de empresa, para mim fica tranquilo falar. Ele, ótimo, vamos falar sobre produtividade, que era o assunto que uma das palestrantes ia falar e ela não pôde ficar. Eu fiz sem problema. Quanto tempo eu tenho? Ele fez 40 minutos. Eu fiz, não tem problema. Eu já tenho uma palestra pronta de 40 minutos na minha cabeça. Eu sei quanto tempo eu tenho para falar sobre produtividade, alta performance, gestão do tempo, e eu subi no palco falando isso. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Nós vamos falar sobre produtividade. Antes de falar de produtividade, eu preciso falar para vocês rápido sobre gestão do tempo. E falando de gestão do tempo, eu não vou perder para o relógio. Nós temos 45 minutos. Vamos nessa? Pega papel e caneta. E aí comecei a minha palestra. Então entendam que você se adaptar ao tempo é você ter respeito às pessoas que estão te assistindo e respeito principalmente ao seu contratante, as pessoas que te contrataram. Tenha muito cuidado com isso, tá? E por último, não menos importante, que até brinquei aqui que caiu e não era para ter caído aqui o tema, né? Que é esse último. Prática constante. Claro, você precisa praticar. Alta performance se alcança com a prática. Quanto mais você praticar, melhor você vai ficar. Quanto mais você vai praticar, melhor você vai saber explicar sobre aquele tema e sobre aquele assunto. Então, a prática constante vai fazer com que você melhore cada vez mais. Então, essa preparação é a base para o sucesso, para que você perca o medo, para que você consiga se expressar melhor, para que você entenda o tempo que você tem, para que a sua comunicação fique clara. Então, esses 4 pontos são a base para o sucesso. Isso aqui é muito importante. Isso vai fazer com que você se diferencie. Mas aqui tem um ponto muito peculiar, porque eu falei sobre esses 4 pontos base, mas, Cris, como eu perco o medo de falar em público? E eu comecei falando que o medo de falar em público
maior do que o medo da morte. Entenda que aqui a gente não está colocando que as pessoas não têm medo da morte, mas é porque a gente não pensa nisso. Então, o seu maior medo é o medo do julgamento, é o medo de não saber se expressar, é o medo de ser julgado, é o medo da exposição. Todos esses fatores que estão relacionados ao medo vão fazer com que você não consiga se expressar em público. E é por isso que o medo de falar em público é maior do que o medo da morte. Porque a gente não fica pensando, eu não vou andar em cima de um prédio. Não, eu simplesmente não ando. Eu não vou falar em público para não errar. Eu simplesmente não falo. Esse é o ponto. O nosso subconsciente, ele trabalha com padrões. E se eu entendo um padrão como esse, eu faço para tudo. Então, a gente não pode deixar com que certos padrões bloqueiem as nossas ações. E aí, como eu consigo superar esse medo de falar em público? A primeira coisa, parece clichê, e eu sei que às vezes isso é até irritante, né? Quando a gente vira, a pessoa está muito nervosa e a gente fala para ela, calma, respira. Então, o primeiro ponto é a gente entender que a gente precisa respirar. Técnicas de respiração. Mas eu quero falar para vocês, na prática, o que é isso aqui. Quando você está nervoso, a gente precisa entender que as nossas emoções, elas são reações psicofisiológicas. Então, quando você vai se apresentar, e eu falei para vocês que a apresentação, você vai ter um pouco de ansiedade, você vai ter um pouco de medo. O medo é a tensão. O medo, ele não pode me congelar, o medo é só a atenção, eu tenho que ter atenção. Aqui é a hora que eu tenho que ter mais atenção. Eu tenho que ter um pouco de ansiedade, eu não posso deixar com que a ansiedade me domine, que a ansiedade é excesso de futuro. Não, eu estou pensando que daqui a 5 minutos eu vou subir no palco. Bacana, mas eu estou preparado, eu já sei o que fazer. Ótimo, mas existe aquela preocupação. O medo de não falar errado, o medo de não cometer nenhuma gafe ali em cima. Ok, então isso é atenção. Eu não posso deixar com que o medo me bloqueie. Ok? Tudo certo? Mas quando essas emoções, quando essas reações psicofisiológicas começam a agir no meu corpo, o meu corpo começa a ter outras reações. Por exemplo, quando você está com medo, ansioso, o seu corpo responde de uma forma. Você entra num processo de fuga ou ataque, né? Ataque ou fuga. O que é que acontece? A pupila dilata, a sua boca fica seca, a sua mão fica gelada, você fica com as borboletas na barriga. Cris, o que é isso? Por que acontece isso comigo? Eu vou explicar rapidamente para vocês. Vamos imaginar que você foi na praia, tá? Você está na praia, está no mar. Você chegou na praia e fez, vou dar um mergulho no mar. A praia é a junção da areia com a água, o mar é só água, tá? Então vamos lá, você chegou na praia e você fez, eu vou dar um mergulho no mar. Aí deu um mergulho no mar, a água estava boa, estava quentinha, eu vou dar uma nadada. E aí você começa a nadar e você começa a se distanciar da areia. Quando você começa a se distanciar da areia, você para um pouco para respirar. Você já está a uns 10 metros de distância da areia, você está ali sozinho, e naquele momento que você está ali, você viu um vulto passando atrás de você. Que não foi nada demais do que uma ave passando em cima de você, mas você não viu, você viu só o vulto passando atrás de você. E naquele momento que você viu o vulto passando, o seu subconsciente mandou um alerta para você, cuidado, tubarão. E naquele momento a sua pupila dilata, a sua mão fica gelada, a sua garganta fica seca. A sua barriga começa a dar as borboletas, que nada mais é do que o seu sistema digestivo parando de peristaltar. Por quê? Porque ele não quer mandar mais energia para lá, ele quer mandar energia para outro lugar. Então, o que é que ele faz? Ele coloca tudo para fora. Se você está com a bexiga cheia, você vai colocar essa urina para fora. É o famoso se mijou de medo, se urinou de medo. A mesma coisa acontece quando você vai, por conta do medo, e acaba defecando. Desculpa a expressão, mas me caguei de medo, veio daí. O seu corpo, ele não quer ter esse trabalho, ele não pode mandar energia para cá, ele tem que mandar energia para as extremidades. Então, o que é que ele faz? Coloca para fora.
Tá com medo, tomou susto, coloca para fora. Para quê? Para que o seu corpo não precise ter outro funcionamento naquele momento puxando energia. Entende? Então dá esse friozinho na barriga, aquelas borboletas, mas você precisa entender, nem todo mundo acontece nessa mesma sequência. Eu queria que você entendesse que quando você tem uma emoção, o seu corpo reage de uma forma. Quando você está feliz, o seu corpo reage de uma forma. Quando você está triste, o seu corpo reage de uma forma. Quando você está eufórico, seu corpo reage de uma forma. Quando você está com raiva, seu corpo reage de uma forma. É sobre isso que eu quero falar com vocês. E quando você está nervoso, quando você está ansioso, quando você está com medo, é normal que você tenha uma baixa de oxigenação no seu cérebro. E quando você baixa o nível de oxigenação, principalmente se você estiver parado, por exemplo, você está no momento sentado, fazendo uma prova, nervoso, tenso, preocupado, você vai ter uma baixa oxigenação, uma baixa oxigenação cerebral. Isso vai fazer com que você tenha o famoso branco, com que você não se lembre de tudo. Por quê? Porque ele está mandando fluxo sanguíneo, mais energia para outros lugares. Nesse momento, você precisa respirar. Eu te expliquei tudo isso para você entender que a técnica de respiração vai fazer com que seu corpo volte a funcionar normalmente. E é por isso que é tão importante, quando a pessoa está nervosa, a gente falar, calma, respira, para que ela volte a pensar. Quando ela está com raiva, furiosa, ela não pensa, ela age. Então eu preciso que ela respire, para ela voltar a pensar, para ela voltar a raciocinar, a utilizar o córtex pré-frontal novamente, porque ela está ali furiosa, e ela não vai ter essa linha de pensamento, de raciocínio, ela só vai agir. Então eu preciso sim respirar, eu preciso fazer técnicas de respiração. Na hora que a gente está muito nervoso, a gente começa a falar, e a gente não respira. Quando eu comecei a dar aula, eu falava e não respirava, e eu ficava rouco, porque eu não sabia respirar da forma correta. Eu ficava cansado, eu perdi a linha de raciocínio. É muito importante que você entenda que a respiração vai ser fundamental para a sua comunicação. Para que você saiba a hora certa de aumentar o tom de voz e a hora certa de baixar o tom de voz. Tudo isso vai depender de como você está respirando. Porque como eu vou conseguir mudar o meu tom de voz, mudar as minhas expressões, sem que a minha respiração ande junto. Então, controlar a ansiedade com a respiração é fundamental. Então, como é que você consegue combater o medo de falar em público? Respirando. Respira fundo. Nessa hora é a hora de você respirar fundo. Técnicas de respiração simples. Puxa o ar em 3 segundos. Segura por 3 segundos. Solta o ar em 3 segundos. Isso vai fazer com que o seu organismo, o seu sistema volte a funcionar normalmente. Mas e o segundo ponto? Gente, foco no problema. Às vezes eu quero falar sobre tantas coisas que eu acabo me esquecendo. Eu sei exatamente qual o exemplo que eu vou trazer para vocês aqui. Eu sei exatamente o passo a passo que eu vou falar com vocês aqui. Mas quantas vezes você já viu aquela situação que a pessoa começou e aí ela faz assim, para onde... O que é que eu estava falando mesmo? Sabe por quê? Porque ela já puxou outro tema, ela já falou de outro assunto e ela não sabe mais aquele tópico que ela estava falando. Então, um foco no problema. Eu preciso entender que eu tenho que falar disso aqui. Se eu estou falando sobre a apresentação com vocês, por exemplo, hoje eu não vou falar com vocês sobre comunicação não verbal, de você se deslocar no palco, até porque eu não tenho como dar esse exemplo aqui para vocês. Eu posso até explicar, mas eu gostaria de dar um exemplo para vocês, então eu não vou tocar nesse assunto. Então, foco no problema. O problema é superando o medo de falar em público. Como é que eu faço isso? Respirando, entendendo que eu tenho 2 pontos a serem abordados, o que eu preciso falar para você, tendo clareza, todos aqueles 4 pontos que nós falamos anteriormente, treinando, entendendo o tempo que eu tenho. Tudo isso vai ser fundamental para você superar esse medo. Se eu tenho 2 pontos para falar, se eu tenho 2 coisas para abordar,
Eu não tenho por que ficar dando voltas e falando sobre outros temas. Eu não tenho que chegar aqui falando sobre a separação do famoso, da guerra. Se tiver exemplos ou perguntas sobre isso, eu preciso entender o que isso tem a ver com o foco do problema, do tema que nós estamos abordando. E trazer isso para dentro do meu foco. Entende? E aí eu não vou me perder. É aqui que está um grande segredo. Se eu sei tudo sobre gestão do tempo, você pode me perguntar o que for. Até sobre a guerra. E eu vou falar para você sobre gestão do tempo. Política, gestão do tempo. Negócios, gestão do tempo. Eu vou sempre trazer para aqui, para o foco. Eu nunca vou trazer para outro tema. Isso é importantíssimo. E por último, não menos importante, só aqui compartilhando o que eu acabei não botando na tela para vocês, né, que é foco no problema. E por último, aqui o 3, eu coloquei aqui, ó, entenda, você é o maior especialista. Claro, se você está num congresso onde só tem especialistas daquele tema que você vai falar, você precisa ter mais atenção. Você precisa treinar mais. Mas entenda que você é o especialista. Você foi convidado, você foi contratado. Você foi... como é que eu posso trazer uma palavra aqui? Você foi... Me ajuda, gente, me ajuda. A pessoa foi contratada, ela foi convidada, ela foi convocada. Você foi convocada para fazer aquela palestra, para fazer aquela reunião, não é isso? Pois é. Você foi convocada para fazer aquela reunião. Entenda que você é o especialista sobre aquele tema. E que você tem que falar sobre aquele tema. E que você sabe sobre aquele tema e que aquelas pessoas estão querendo saber de você. O que você tem para falar sobre aquele tema. Então você não precisa ficar, será que eles vão entender? Será que eles vão saber? Será que eles vão concordar com o que eu estou falando? Então, não, nada disso é importante. Tá, vamos lá. Estrutura de uma apresentação eficaz. Qual a estrutura de uma apresentação eficaz? Pensa numa redação. Se você pensa numa redação, você tem que pensar o seguinte: você tem que pensar que nós temos a introdução impactante. Nós temos a introdução impactante, tá? Que é você começar de uma forma inusitada. Não começa tua apresentação. Imagina que você está numa reunião. Aí o presidente da empresa foi lá e começou. Bom dia, gente, tudo bem? Que satisfação, coisa e tal. Então ele fez toda a introdução do início da reunião. Aí já tem 2 horas de reunião. Ou seja, a reunião começou 8 da manhã, já são 10 horas da manhã. Aí você entra. Aí sabe como é que você entra? Bom dia, pessoal! Não, deixa eu ouvir de novo. Bom dia, pessoal! Gente, o bom dia já foi dado. Essa brincadeira já foi feita. Isso já foi passado. Você tem que começar com uma introdução impactante de outra forma. Eu vou trazer um exemplo que eu utilizei na semana passada, tá? Não sei quando é que você vai estar assistindo essa aula, é atemporal, mas eu utilizei ela há pouco tempo. Eu fui para uma reunião de network que começa 6h30 da manhã. 6h30 da manhã a gente se encontra, 7 horas, para ser mais preciso, é quando a reunião começa. E justamente começou com o presidente desse grupo de network, fala, bom dia, poxa, que satisfação ter todos vocês aqui, coisa e tal. Aí depois de 30 minutos, ele me chamou. Como foi que eu comecei? Eu fiz, gente, vamos falar sobre isso, isso e isso. Boa noite a todos. Aí todo mundo, boa noite, boa noite. Eu fiz, opa, que bom ter a atenção de vocês, que bom que vocês estão prestando atenção, que a gente, na verdade, ainda está de manhã. Eu fiz isso de forma proposital. Claro, é uma brincadeira. Você pode ter pensado assim, que bobagem. Você pode utilizar a forma que você quiser. Eu falei para vocês a forma que eu utilizei. Para você começar de uma forma diferente. Eu tive uma oportunidade de ir numa apresentação, numa palestra, de um professor, um palestrante que eu admiro muito, o Tim Galloway. Ele é autor do livro O Jogo Interior do Tênis, que ele fala sobre os mindsets, né? Mindset de crescimento e o mindset fixo. E eu fui para a palestra dele, ele é americano. E aí estava lotado, e eu estava assim na primeira fila, porque eu trabalhava numa empresa, eu representava a FIEB na época, e a FIEB que levou ele lá para a Bahia, e eu estava na primeira fileira, e todo mundo estava esperando ele subir no palco, e ele veio
do meio do auditório, cumprimentando todo mundo com aquele português, aquele inglês português, né? Boa noite, opa, olá, tudo bem, sabe? E ele veio cumprimentando todo mundo. E isso foi um início impactante. E ele já subiu no palco, já falando. Ele não subiu no palco e deu boa noite. Ele já foi dando boa noite ali para todo mundo. E depois ele fala que isso, na verdade, é uma técnica que ele utiliza até para diminuir a tensão. Olha que é isso. Isso é uma introdução impactante. Ele prefere vir cumprimentando as pessoas no meio do público. Então, pense numa introdução diferente, pense em como você pode... Olha como eu comecei essa aula. Eu não comecei essa aula dando, olá, vamos começar, seja muito bem-vindo. Não, eu comecei trazendo a reflexão. Você sabia que o medo de falar em público supera o medo da morte? Sim, as últimas pesquisas mostram. Eu comecei já trazendo essa informação para vocês. Olá, meu nome é Cristiano, seja muito bem-vindo a mais uma aula. Não, eu faço isso depois. Primeiro você precisa entender sobre o que eu vou falar. Então, ter uma introdução impactante é muito importante. Ó, aqui nós acabamos de falar sobre isso. Você ter 2 a 3 pontos para você desenvolver vai fazer com que a sua comunicação seja muito mais clara e objetiva. Então entenda, dentro do tópico que você vai falar, 2 ou 3 pontos. Gente, 2 ou 3 pontos, independente do tempo que você tenha, é muita coisa para falar. Seja numa reunião, seja numa aula, seja numa palestra. Defina 2 pontos fundamentais sobre aquele tema. O que você quer falar? Você vai fazer uma reunião sobre vendas. 2 pontos fundamentais sobre o que você quer falar de vendas. Prospecção e fechamento. Prospecção e pós-venda. Vendas e pós-venda. Quebra de objeções. 2 pontos. Pegue 2 pontos e fale sobre eles. Desenvolva mais sobre esses 2 pontos. Você vai ser muito mais profundo naquilo que você está falando. Então, isso é muito importante. Então, essa é a estrutura. Muito importante é você entender que trazer exemplos concretos vai fazer com que as pessoas se conectem mais. Preste atenção que todos os exemplos que eu trouxe para vocês foram exemplos reais, meus. E não, mentira. Eu falei para vocês aqui do evento, ou do exemplo da pessoa na água, para falar para vocês sobre emoções. Pronto. Aqui está uma diferença do exemplo fictício e de exemplos reais. Mas, se você consegue trazer mais exemplos reais para a pessoa vai conseguir se imaginar naquele momento. Levando em consideração que o meu exemplo, só quero falar evento, o meu exemplo fictício, que eu falei, para vocês entenderem sobre as emoções, que são reações psicofisiológicas, eu trago um exemplo que, na verdade, ele já pode ter acontecido. Ou, se você imaginar, ele não é impossível de acontecer. Certo? Então, isso é muito importante. Traga exemplos reais para a pessoa, para que a pessoa consiga entender aquilo. E não algo que não faça sentido para aquela pessoa, que seja inalcançável para ela. Não. Imagina o que é você chegar para uma pessoa que tem um faturamento de 2.000 por mês, de 5.000 por mês, e você falar para ela que agora, com o que você está ensinando, ela vai faturar 1 milhão. É muito distante. Eu estou dizendo que ela não vai conseguir? Não. É possível? É. Mas por que não eu ensinar para ela a sair de 2 para 10, de 2 para 100, de 100 para 500, de 500 para 1 milhão? Se não fica muito distante o exemplo, ela não consegue fazer com que aquele exemplo que você esteja trazendo se conecte com a realidade dela. Então, traga exemplos reais, tá? E a conclusão? A conclusão é a finalização do que você está falando. Claro, você precisa finalizar fazendo um pedido de referência, finalizar pedindo parcerias, finalizar trazendo a conclusão, a resolução do problema que você trouxe. Se você está numa reunião e vai falar sobre vendas, a conclusão tem que ser, qual a conclusão para a gente ter as vendas, para ter mais assertividade nas vendas? Qual a conclusão para a gente conseguir prospectar mais clientes? Qual a conclusão para eu ter um pós-venda melhor? A conclusão daquilo que você está trazendo. Isso é fundamental. Agora, a gente está falando de estrutura. Como você vai saber fazer isso se você não treinou? Como você vai saber fazer isso se você não sabe o tempo que você precisa para falar sobre esse assunto? Então, isso é muito importante. Isso vai fazer total diferença. Aqui tem um ponto, um detalhe
especial que eu quero trazer para vocês. Porque nós estamos falando sobre apresentações. Mas você concorda comigo que se você estiver numa reunião com uma pessoa, a pessoa quer saber sobre o que você faz, isso também é uma apresentação? Então, você precisa entender que estratégias de reuniões individuais, ela vai seguir a mesma estrutura. Apresentação, introdução impactante. A grande diferença aqui é que você tem que ter uma escuta atenta. Quando você está numa reunião individual, você precisa entender o que a outra pessoa quer. Você precisa servir a outra pessoa. Peraí, calma, o que você está querendo? Num processo de vendas, no processo de negociação, eu não tenho que falar para você só o que eu faço. Eu preciso entender o que você quer, para eu explicar para você o que eu faço, como eu faço, vai ser bom para você. Aqui é que está a diferença, aqui é que está o ponto. Isso aqui é fundamental. Então, quando você vai fazer reuniões individuais, depois de uma apresentação rápida sua, pergunta para a pessoa: o que você faz? Como eu posso te ajudar? Já prepara umas perguntas para fazer para ela. Claro, não é uma entrevista, mas já leva ali, poxa, eu acho que se eu fizer essas perguntas para ela vai ser bacana. Deixa eu escutar o que ela tem para falar. Ouça atentamente. Mostre para ela, você está numa reunião 1 a 1. Mostre para ela com o que você faz, resolve o problema dela. Não é uma apresentação geral. É como você vai resolver o problema dela, com o que você faz, resolvendo a dor que ela tem, resolvendo a necessidade que ela tem. Aí você vai ser assertivo na reunião individual. A reunião individual eu não preciso falar. A pessoa quer me contratar para fazer um treinamento de vendas. Eu não preciso ficar 1 hora falando para ela sobre consultoria. A pessoa quer me contratar para fazer um treinamento de atendimento para as recepcionistas. Por que eu estou falando sobre formação de líderes? Passei 30 minutos falando sobre formação de líderes. Eu vou falar para ela que nós temos. Mas eu vou passar 30 minutos falando como o treinamento de atendimento e vendas vai fazer com que a empresa dela seja mais produtiva, tenha mais performance e tenha melhor avaliação dos seus clientes. É sobre isso. A reunião 1 a 1, a reunião individual, eu preciso entender a necessidade daquela pessoa e mostrar para ela como eu resolvo aquela necessidade. Mas você só vai conseguir fazer isso se você estiver seguro da sua apresentação, seguro do que você tem que apresentar para ela. É aqui que está o ponto, é aqui que está o detalhe. Então isso é muito importante. Primeiro ouve, faz as perguntas certas. Isso vai fazer total diferença para vocês, tá? Tá, e para a gente finalizar, eu queria trazer para vocês que a conclusão, quando a gente fala sobre técnicas de apresentação, como superar o medo de falar em público, eu preciso ter consistência. A consistência é essencial para colher resultados duradouros. Sim, eu preciso fazer isso várias vezes. E hoje nós temos recursos para isso. Grave as suas apresentações, grave as suas reuniões, não é para você postar, não. Grave você explicando, fazendo uma venda. Grave a palestra que você vai fazer. Não é para você postar, não é para nada, é para você treinar várias vezes. Se você errar, se travar a língua, se você falar errado, você viu o que aconteceu aqui comigo. Eu não parei a filmagem por isso. Mas é para você treinar várias vezes. Então a consistência, a constância vai ser fundamental. Aprimorar suas habilidades com cada apresentação realizada. Quantas vezes você já fez uma redação e quando você foi ler a redação, você quis tirar aquele parágrafo, você quis tirar aquela frase, você quis mudar ela de lugar? Com a apresentação vai ser da mesma forma. Eu fiz essa apresentação e o medo de falar aquele círculo, né, de respirar, ele já teve no primeiro slide, ele já teve no último slide, ele já teve aqui na conclusão, e eu fui vendo como fica melhor, mas eu só fui vendo como ele fica melhor porque eu fui fazendo várias vezes, eu fui treinando várias vezes, e isso foi me capacitando a explicar melhor esse tema e esse conteúdo. E depois, primeiro, ofereça valor. Um grande erro de professores, palestrantes e líderes em reuniões é você ficar no eu sou. Segura seu ego um pouquinho. Se você é um especialista, você não precisa ficar falando que eu sou. Eu sei, eu faço, eu resolvo. Como eu posso te ajudar? Fala um pouco para mim. Qual a sua necessidade? Primeiro ofereça, para depois você conseguir colher.
dar para receber. É milenar isso. A gente precisa entender. Se eu fico só querendo vender, o que eu faço, olha aqui. Não, calma. Primeiro, deixa eu te ouvir. Como eu posso te ajudar? Tá, olha, isso aqui a gente já pode fazer e você já vê uma diferença. Mas, se a gente fizer um treinamento, a gente consegue mudar isso, isso e isso. Isso é muito mais efetivo. Isso dá muito mais resultado. Primeiro, eu ajudei ele. Eu trouxe uma clareza para ele. Se ele não fechar, com aquilo que eu trouxe para ele já vai conseguir ter um resultado. Mas aí o problema é dele, não é meu. Eu não tenho que ficar pensando, eu entreguei para ele uma dica e ele nem fechou comigo. Se ele não fechou, outros vão fechar. Tá? E transformar relacionamentos em negócios sólidos. Gente, entenda que a sua comunicação, ela vai virar eu vou melhorar, eu ia falar assim, a sua comunicação vai virar um relacionamento com todas aquelas pessoas que estão te assistindo, seja numa aula, seja numa palestra, ou seja numa reunião, certo? Porque depois da aula, depois da palestra ou depois da reunião, você vai acabar trocando algumas ideias ali. Então entenda que você conseguir ser claro com aquelas pessoas vai te aproximar delas, porque elas vão querer saber mais de você, elas vão querer tirar mais dúvidas com você, elas vão ter você como referência, e isso vai fazer com que você tenha um relacionamento diferente com elas. Eu costumo falar sempre para os nossos clientes quando procuram a gente, porque eu quero lançar um produto online, porque eu quero lançar um treinamento, um curso, uma mentoria, enfim. O que eu falo para eles é o seguinte, quanto mais você entregar para o teu público, mais eles vão querer comprar de você. Quem aí de vocês está assistindo essa aula, seja no ao vivo aqui do nosso Zoom, ou seja no YouTube depois, já com essa aula gravada e postada, está assim, poxa, Cristiano sabe como fazer uma apresentação bacana. Eu gostei da forma que ele se apresenta, eu gostei da forma que ele fala, eu gostei do conceito que ele traz sobre a apresentação. Eu vou entrar em contato com ele para saber o que a gente pode fazer para melhorar isso aqui. Quem de vocês já pensou sobre isso? Foi por isso que você chegou até aqui, né? Pois é, olha, Marcela está falando justamente isso, é assim que você chega. Às vezes um vídeo meu que você viu nas redes sociais, às vezes uma aula minha que você acabou assistindo. Então, a sua comunicação vai criar outros relacionamentos, entenda isso. Então a gente precisa descer o ego do eu faço. E entender que quanto mais claro, quanto mais eu conseguir transformar esse relacionamento de professor-aluno, de palestrante-aluno, ou do líder para quem está assistindo ali a reunião, vai trazer um relacionamento que ali sim vai gerar negócios, vai gerar oportunidades, e você vai conseguir crescer cada vez mais. É sobre isso, é sobre se comunicar melhor, é sobre entender a necessidade do outro e saber resolver aqueles problemas com as habilidades que eu tenho. Todos os dias eu peço a Deus para que eu consiga compartilhar, multiplicar os talentos que Ele me deu. E eu faço da minha oração. Não sei eu não estou aqui para falar o que você tem que fazer na sua oração, na sua comunicação, no seu momento de reflexão, mas eu falo, Pai, me dá sabedoria para que eu consiga multiplicar os talentos que você me deu. E que se os talentos que você me deu, seja para levar mais conhecimento, para levar sabedoria, ou para fazer com que as pessoas consigam evoluir, coloca as palavras certas da minha boca, me coloca no caminho certo e eu seguirei. Porque é sobre isso. E é isso que eu quero trazer para vocês, no final, na nossa conclusão. Entenda que o que você tem é para servir os outros. Entenda que se você não compartilha o que você sabe, se você não compartilha o conhecimento que você tem, seja numa negociação, seja numa venda, seja numa palestra, seja numa aula, você não vai conseguir progredir, você não vai conseguir ter progresso, você não vai conseguir evoluir, você não vai ter resultados. Porque é sobre isso, é sobre a gente fazer uma apresentação bacana. E a todo tempo nós estamos nos apresentando. A todo tempo nós estamos falando sobre nós. Eu espero que vocês tenham entendido, eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que tenha feito sentido para você. Certo? Bom, acabando aqui a nossa, mais uma aula, acabando aqui
essa aula incrível falando sobre comunicação, sobre apresentação. Espero que vocês tenham gostado. Se ficou qualquer dúvida, pode mandar para mim. Agora a gente vai acabar a gravação aqui e nós vamos tirar as dúvidas de vocês que estão aqui no Zoom. Vamos nessa? E se você quer tirar suas dúvidas e quer passar mais 30 minutos conversando comigo sobre esses temas, sobre o tema que eu trouxe aqui, sobre esses tópicos, você precisa estar no nosso grupo, tá? Porque agora, ó, eu vou acabar aqui a aula, tchau para vocês, beijo, mas a gente vai agora para a sala do Zoom, para a gente tirar as dúvidas, para a gente bater um papo, para a gente fazer hot seat, para a gente traçar plano de ação. Vamos nessa? Todos prontos? Gente, um forte beijo, fica com Deus e até a próxima aula, hein? Estou esperando vocês aqui ao vivo.